Olá, olá, boa noite, boa segunda-feira, tudo bem, pessoal? E aí, como é que estão as coisas? Agora eu tô assim, pensei, fiz uma live, fiquei pensando muito tempo sobre um assunto, já tô aqui, já entro em live, quero começar a conversar e colocar as coisas que que acontecem aí às vezes no meio do meu dia, né, durante o meu dia. Fala, por que não compartilhar? Oi, Gabi, tudo bom? Por que não compartilhar, não é? Não é mesmo? Oi, Teacher Leandro, tudo bom? Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí, não avisei da live, então vamos ver quantas pessoas vão aparecer. Se não aparecer muita gente, eu vou deixar essa live gravada. Eu quero falar sobre um pouquinho as minhas considerações sobre tradução. Eu queria saber como é que faz para pôr aqui o nome da live. Eu nunca acho esse botão. Deixa eu ver se é aqui. Turn off comments, share. Não sei onde é que põe o nome da live. Alguém sabe? Eu não sei fazer isso. Hello, Emília. Oi, Lelênia. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Planejamento, como é que tá o planejamento da semana? Já planejaram? Já sabem o que vão fazer? Muitas aulas? Planejamento é a chave do sucesso para a produtividade, para ter uma semana produtiva. Tudo começa no planejamento, né? Geralmente eu faço meu planejamento no domingo, pra a partir da segunda-feira só trabalhar. Hello, Elô, tudo bom? Oi, Fer Grilo, Elô, galerinha boa, adoro ver vocês aqui, muito bacana, muito legal. Eu queria falar um pouquinho sobre as minhas considerações com relação à tradução, que é um tema tão polêmico, é um tema assim que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Traduzir ou não traduzir? O que eu faço? O que é certo? O que é errado? Até onde eu posso ir com a tradução? E claro, né? Tudo que eu falo aqui, de novo, são coisas que são experiências minhas, pessoais, em sala de aula, nos mais de 10 anos aí dando aula de inglês, em contato com pessoas que querem aprender. E eu tenho a minha experiência para compartilhar, eu sei o que funciona, o que não funciona, e obviamente não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha. É umas considerações assim de um modo geral, o que eu penso sobre isso e como eu faço, o que eu faço, como é que eu uso a tradução ao meu favor e quando eu digo ali pro aluno que não é a melhor escolha fazer a tradução. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Jaiane, tudo bom? Boa noite. Ok? Vamos lá então, vou começar a falar sobre... eu fiz um post na semana passada, então tudo isso foi um processo assim, né? Eu queria saber o que o pessoal que me segue pensa sobre o assunto. Então, na semana passada, eu fiz um post sobre os motivos que você... Claro que foi uma ironia, né? Os motivos pelo qual você usaria a tradução para estudar inglês. E aí, claro que teve todo aquele tom irônico, né? E na verdade eu falei o porquê você não deveria traduzir. Então acabou ficando assim, né? Então, a tradução, primeiro o que acontece, né, com o aluno quando ele começa a aprender inglês pela primeira vez? Ele quer pegar todas as palavras de uma frase em inglês ou de uma frase em português e traduzir palavra por palavra. Então, ali começa o primeiro erro, né? Então, ele quer pegar lá, eu estou com frio, sei lá, ou eu estou com fome. Se ele vai pegar palavra por palavra para traduzir, ficaria alguma coisa do tipo I am with hunger. E não tem nada a ver, né? O jeito que a gente fala em inglês não é esse. Então, se você quer falar que você está com fome, você fala I'm hungry.
Você quer falar que você tá com sede? I'm thirsty. Eu estou com fome? I'm sleepy. Então, se você pega exatamente todas as palavras em português e traduz para o inglês, a frase fica sem o menor sentido. Hoje mesmo eu estava dando aula, eu estava ensinando o passado para uma aluna, e ela queria falar alguma coisa sobre ontem à noite. Se você pegar a palavra ontem à noite em português, em inglês ficaria algo do tipo assim, yesterday night. É claro que se você falar isso, né, I came back home late yesterday night. Claro que talvez você consiga ser entendido, mas não é exatamente a melhor expressão, a melhor escolha para você usar, né? Então, naturalmente, falaria-se last night. I came back home late last night. So, I came back home late last night. Então, essa seria a expressão equivalente, vamos dizer assim, né? Que você usaria para falar em inglês e não yesterday night. Então, queria começar falando isso, né? O porquê que o aluno se atrapalha um pouco. E assim, não é nenhum crime fazer isso, porque uma vida inteira você estudou o português, uma vida inteira você estruturou frases daquela forma. Como é que, assim, no primeiro dia ou na primeira semana você vai instantaneamente trocar aquele botãozinho no teu cérebro para começar a colocar o inglês? Então, não é assim, né, do dia para noite. Então, com o tempo você vai entendendo que o melhor jeito, o melhor remédio para que isso não aconteça, para que as tuas frases em inglês façam sentido, é você usar o grupo de palavras, né? Então, como é que fala essa expressão aqui? Usa as expressões, né? Isso vai também te deixar um pouquinho mais distante da gramática. A gramática geralmente ali é uma etapa que consome muita energia, consome muito... parece que é a parte mais difícil do inglês, quando na verdade não é. A gramática em inglês é bem simples, na verdade, principalmente se ela for comparada ao português, assim, é uma parte bem simples. Então, quer falar? Pega o chunk, pega o grupo de palavras inteira. Como é que fala então? Eu estou com sono, I'm sleeping. Estou com fome, I'm hungry. Estou com sede, I'm thirsty. E aí você vai começar a entender um pouquinho melhor como que funciona a língua inglesa. Porque a ideia aqui não é você aprender português em outra língua, que é exatamente isso. É quando você começa a substituir cada palavra em português por uma em inglês, você está aprendendo português em outra língua e não aprendendo o inglês como ele é, né? Já que é uma língua tão completa, já que tem um vocabulário tão rico, por que não usar exatamente do jeito que é falado em inglês? E desde os níveis básicos, não é esperar chegar lá no intermediário up para você começar a fazer a começar a clicar, né? Esse tipo de uso da língua inglesa, desde os níveis básicos. Se você for pensar, muitos de vocês começaram a estudar inglês com o verbo to be. O verbo to be, ele é um em inglês e eles são dois em português. Ele é o verbo ser e o verbo estar. E muitas vezes as frases soam complicadas ou soam estranhas, né? Porque você quer dizer assim, eu estou feliz, né? I am happy. E eu sou brasileira, I'm Brazilian, eu uso a mesma palavra, mas como que pode, né? Porque para nós a gente tem duas. Agora você imagina o contrário, você imagina um gringo aprendendo português, ele tem que aprender duas. E não só dois verbos, ele tem que aprender todas as conjugações de cada uma de cada um desses dois verbos. Olha que complicado, tô começando assim só para dizer o quanto que... a maioria das vezes o inglês ele vai ter uma gramática muito mais simples que o português, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Só comecei a falar o porquê que o inglês você não deve transferir, né, todas as palavras em português para o inglês e o quanto isso vai te atrapalhar, né? E o quanto isso pode atrasar o teu desempenho ali, o teu aprendizado. Oi, Ana, deixa eu dar um oizinho aqui pro pessoal. Oi, Bebel, Annelise, tudo bem, gente? English Bud, Luísa, tudo bem? Boa noite, gente. Aí a Fer tá dizendo aqui, ó, português é bem mais difícil, com certeza, ainda bem que eu já nasci aqui no Brasil, já aprendi desde pequena, porque olha, aprender português não deve ser fácil, não. Ainda bem que eu tenho que aprender o inglês, né? Que é um pouquinho mais tranquilo ali de conseguir entender, né?
Então, olha só, primeira parte é isso, né? Transferir, usar o português e aprender o português em outra língua, ele é muito mais complicado. Então, pega aquele grupo de palavras para você conseguir treinar o teu inglês da forma que ele é, da forma mais natural possível, para você não se complicar depois, ok? Legal, né? Vamos lá, vamos para a próxima lá, a segunda razão, né? Por que a tradução ela pode me limitar? Às vezes a pessoa acha que ela tá pegando um atalho, que ela tá usando o português para aprender inglês e daí isso vai acelerar o processo. Só que eu já vou te dizer uma coisa. Acelerar o teu processo, ele pode ser uma solução muito paliativa. Então é como você tomar um remédio para dor de cabeça, só que você acorda todos os dias com aquela dor de cabeça e você nunca trata a causa, você nunca vai num médico realmente para saber o porquê que você tá tendo aquela dor de cabeça todos os dias. Então, se você começa todo dia acordar a tomar um remédio, todo dia acordar a tomar um remédio, é uma solução simples, é uma solução paliativa, resolve o teu problema, mas ao longo prazo, ela vai te atrapalhar. Ela não vai tratar a causa da raiz. Ela vai deixar alguma coisa ali para trás. O que vai acontecer, né? Eu sempre costumo falar que dependendo da forma como você aprende o inglês, isso vai durar. E isso você vai conseguir construir coisas em cima do que você aprendeu. Se você constrói paredes fortes, na hora que você puser o teto, essa casa vai se sustentar. Mas se você constrói paredes muito frágeis, a hora que você colocar o teto, isso tudo vai se desmoronar. Vai tudo se desmoronar. Por que eu tô dizendo isso? Se você pega cada palavra equivalente, né, cada palavra em português e você acha o equivalente para o inglês, mais para frente, quando você vê essa mesma palavra em contextos diferentes, que ela vai significar coisas completamente diferentes e você só aprendeu daquele jeitinho encaixotadinho ali, como que você vai prosseguir? Como que você vai conseguir fazer novas conexões e aprender novas palavras? Então, isso é um processo que vai te atrasar demais e vai, com certeza, derrubar aquela parede ali, vai desmoronar quando você precisar de estruturas mais complexas, tá bom? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Oi, Beth, tudo bom? Oi, Michael, sejam bem-vindos. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Isso não é sustentável, né? Sustentável é o quê? São coisas que duram, que vão ficar, né, na sua memória por um longo prazo. Quando você começa a traduzir muito, você quer um atalho, porque você acha que isso vai ser mais rápido de você aprender. Ai, como é que fala isso? Deixa eu olhar rapidinho aqui o significado e tal. Resolve? Resolve na hora. Depois vai ficar complicado. Como eu falei pra você, não é sustentável. Então, se a tua casa não tiver com paredes bem fortes, não tiver uma foundation, né, uma base bem que vai te sustentar quando você começar a construir as outras coisas da língua, isso vai se desmoronar. E você não quer isso, você não quer esquecer rápido. Você quer estudar e você quer conseguir usar aquelas coisas mais pra frente. Você quer conseguir que o teu cérebro faça outras conexões para que você entenda realmente a forma que se usa. E não tem atalho. Hoje até no meu post eu falei isso, não existe atalho. É você usar, aí você vai errar, aí você vai corrigir esse teu erro, aí você vai usar de novo, talvez você erre um pouquinho mais e daí você vai chegar no acerto. Mas aí quando você acertar, daí muito difícil você vai começar a errar. Aí você já aprendeu, você já internalizou, você já realmente assumiu o significado daquela palavra. Eu costumo falar assim que para você dizer que você sabe uma palavra ou que se você sabe usar uma estrutura, existem duas formas, tá? Então a primeira é aquela lá. Eu pergunto para vocês, você sabe essa palavra? Você conhece essa palavra? Aí você fala assim, conheço. Mas aí você não consegue aplicar essa palavra numa frase. E aí a analogia que eu faço é assim, você vê um homem na rua, né? E eu pergunto, você conhece aquele homem ali na rua? Conheço, ele é meu vizinho, só que muitas vezes eu nem sei o nome do vizinho. Eu sei que ele é meu vizinho porque eu já vi ele por aí, eu cruzo ele no elevador, eu cruzo ele no hall de entrada e eu aceno pra ele é meu vizinho. Eu conheço, ok? A outra
parte, quando você conhece uma palavra ao ponto de saber pronunciar, de saber usar essas palavras em outros contextos, é mais ou menos, né? Aí lembra que o primeiro homem era o vizinho, o segundo é assim: você conhece aquele homem? Conheço. Ah, quem é aquele homem? Aquele homem é meu pai. Eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta de comer, eu sei a hora que ele tá chateado, a hora que ele tá bravo, a hora que ele tá feliz. Então é mais ou menos por aí. De que forma que você diz que você conhece uma palavra? Porque você já bateu o olho nela, já viu ela outras vezes por aí, e daí você conhece, você consegue reconhecer essa palavra, ou realmente você consegue aplicar essa palavra de usos diferentes, e aí sim você pode dizer: eu conheço essa palavra, eu sei pronunciar, eu sei colocar ela dentro de frases, eu sei conectar ela com outras palavras e ela soa diferente dependendo de onde eu coloco. Né? Entendeu? Então faz sentido pra você? Conhece esse homem? Conheço, ele é meu vizinho, eu aceno pra ele, cruzo ele no elevador. Aí o segundo, né? Conhece esse homem? Conheço, ele é meu pai. Então assim, eu conheço muito bem, né? Eu não preciso nem de muitas apresentações. Tá fazendo sentido? É mais ou menos dessa forma que eu quero aprender, né? Pra valer, eu quero aprender pra valer. E se eu traduzir o tempo todo, esse processo do aprender pra valer, ele não vai durar muito tempo. Uma situação rápida, é uma solução rápida, é uma solução que vai me resolver ali na hora, mas que lá pra frente, talvez, né, não dure, eu vou esquecer várias vezes, porque a tradução, ela vira uma muleta, né? É uma muleta, então toda vez que eu precisar, eu vou olhar o dicionário, e aí vai complicar lá pra frente, como eu falei pra vocês, ok? Me deixa saber se isso tá fazendo sentido pra vocês, se vocês traduzem, como é que é, isso aí também acontece. Tem professor aqui também, me fala se os alunos de vocês querem usar dicionário o tempo todo. Comigo, eu falo assim, quando me perguntam: teacher, posso usar um dicionário? Eu falo: só se for em caso de vida ou morte. Se realmente você tem que pensar, realmente tá me travando seguir pra frente? Eu posso usar o recurso do dicionário para poder me ajudar a terminar essa atividade? O quanto você usa isso? Você tem que começar a documentar o quanto você usa a tradução para terminar, né, os seus estudos, a tua prática ali. E aí isso tem que ser reduzido ao longo do tempo. Isso não pode ser aumentado, você não pode usar mais do que você usava. Se você é nível básico, vai tirando aos poucos, vai usando menos, a cada vez menos e menos palavras, ok? Faz sentido aí? English only, né, André? Isso aí é o mundo ideal, né? E outra coisa também, né? O dicionário, ele não é só para você usar quando você não souber uma palavra. O dicionário a gente usa para... Hoje mesmo eu estava explicando para a aluna: olha, você pode usar para ver as palavras, os verbos irregulares no passado. Você pode usar os dicionários digitais para ver pronúncia de palavras, para ver essa palavra inserida em outros contextos. Então, o uso inteligente do dicionário, ele potencializa muito os resultados no inglês, né? É muito legal. A Andréia tá dizendo aqui, ó, que usa muito Google Images. Perfeito, perfeito. Tem coisas que é um pouquinho mais complicado a gente usar imagens, né? Coisas que são mais abstratas, assim. Mas para níveis iniciantes, a melhor coisa é usar imagem mesmo, né? Que daí até não limita, né? Palavra por palavra. Não, é imagem e daí vem a palavra em inglês. Isso é muito legal, isso é bem bacana, ok? Então, ó, não usem esse atalho, não é sustentável, não vai te levar muito longe. Vamos... se esforçar um pouquinho mais ali e tentar aprender a palavra do jeito que ela é, ok? Vamos lá para o próximo, então? Seguindo essa mesma ideia de você traduzir palavra por palavra, é complicado de você expandir teu vocabulário. Então, se você só tem aquela palavra e aquele equivalente, na hora de se você quiser expandir teu vocabulário, aquilo ali já te limitou, porque você só sabe aquela palavra e aquele equivalente em inglês. Vou dar um exemplo. Hoje eu postei um reel de manhã e eu coloquei duas palavras que elas existem em português, mas em inglês às vezes é difícil de a gente achar o equivalente. A primeira era saudade, que é muito facilmente substituída pelo verbo miss, porque em inglês a maioria das estruturas de palavras é assim: você começa com o sujeito e você tem o verbo. Então, ó, I miss you, eu tenho saudade de você, né? Geralmente é assim que você
que você usa o equivalente. Eu, particularmente, sou muito feliz de saber português e inglês porque eu amo a palavra saudade. Eu não acho que expressa exatamente o que eu quero dizer quando eu digo saudade. Mas em inglês existe aquele equivalente. Como tem palavras em inglês também que às vezes eu procuro ali a palavra em português e ela não existe. Então aí as maravilhas, né, de você ser bilíngue é você conseguir se expressar, você tem mais possibilidades de conseguir se expressar, né? E quando você tem amigos que também são bilíngues, aí sim, né, vira aquela conversa, é o português no meio do English, vira aquela loucura. E isso é muito legal. Então eu coloquei saudade e a segunda era vontade, né? E geralmente, claro que tem outros jeitos de falar. E a palavra que eu usei o equivalente era feel like, né? Eu falei, I feel like going out, I feel like chocolate. Então a palavra feel like foi o substituto que eu usei naquele momento para falar de vontade. E depois a professora Suelen mandou uma mensagem para mim escrevendo assim, você também pode falar in the mood for, né? I'm not in the mood. Então isso aí também seria uma outra opção para a mesma expressão, né? Às vezes, assim, em diferentes contextos, um encaixa melhor do que o outro. Mas poderíamos usar o in the mood for e o feel like, né? E aí vem também, de novo, a questão da escolha de palavras, né? Quando você começa a expandir o teu vocabulário, não existe uma palavra que é correta, mas existem várias que você pode usar naquele mesmo contexto. Você enriquece o teu vocabulário, expande o teu vocabulário. Se você traduz, você depende, de novo, lembra que eu falei da muleta, a tradução vira uma muleta? Se você traduz uma palavra por uma palavra, você fica preso só aquelas duas, aquele par de palavras. Quando você começa a expandir teu vocabulário, você começa a entender que você pode usar outras alternativas, né, para a mesma coisa. Isso também é muito legal, muito bacana. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. A Dani tá dando oi, Fê. Hello, best teacher ever. Cami tá aqui. Tradução de um livro para o português, checar a tradução. O importante é a compreensão nesse contexto. Eu já vou falar da diferença entre tradução e interpretação, tá bom, Luiz? Segura aí. Hoje, Dani, o segredo de mês está na emoção. Tenho amigos italianos casados com brasileiro, criado em Londres. A filha nasceu em Madrid. Meu Deus do céu, pensa na confusão. Que legal, muito bacana. Have a craving for. É verdade, bebê. Também craving for something. Então, assim, olha que riqueza, né? Olha que riqueza. Por que eu vou me limitar a uma palavra, sendo que eu posso usar tantas outras para expressar o que eu quero expressar? De novo, lembra que eu falei? Aquela tradução vai resolver o problema, talvez, né? Vai fazer você entender, compreender naquele momento. Mas aí, para você conseguir dar passos mais para frente, talvez limite um pouquinho. Então, uma palavra, várias expressões. Outros professores me mandaram também mensagem no Direct Messages, né? DM, Direct Message. Dizendo de outras opções, né, para a mesma coisa. E que é legal, eu escolhi o feel like, eu fiz o meu reel com o feel like, mas tendo muita consciência que tem outras palavras que poderia ser usado também. E isso que é muito bacana de você saber duas línguas, né, essas possibilidades que vão se abrindo. Legal? Oi, Ju, tudo bom? Bem bacana, né? Então, significados diferentes, contextos diferentes. Também muitos alunos me perguntam sobre o verbo conseguir, né? Nossa, gente, o conseguir, se você for olhar no dicionário lá, você vai encontrar um monte de significado diferente para a palavra conseguir. Depende muito do contexto, por isso que eu peço já a frase, né? O que você tá querendo dizer, que eu já vou te dar o contexto inteiro, já vou te dar o grupo de palavras inteiro, a expressão para você conseguir usar ela certinho. Senão eu posso estar até sendo irresponsável em traduzir alguma coisa assim tão seco, tão ao pé da letra, né? E aí, tudo bem? Tudo certo, gente? Legal, bacana. Have a craving for. Very good. Ok, então, gente, daí a terceira, a última razão, que até o Luiz começou a falar aqui, é sobre traduzir e interpretar, né? Então, quando eu tava lá estudando na pós-graduação, né, eu fiz metodologia do ensino e tradução.
E aí que eu comecei a entender algumas coisas que já não faziam sentido para mim, e aí ficou mais claro quando eu fiz a pós-graduação. Bom, todo mundo já sabe que é muito diferente você ler uma obra pura que vem direto do autor e você ler uma tradução. Então, eu sou muito grata por hoje poder pegar obras que são escritas em inglês, eu consigo ler o livro em inglês e eu consigo fazer a minha interpretação daqueles fatos, daqueles dados. Quantas vezes se você fala inglês um pouquinho, quantas vezes você está assistindo um filme e você lê a tradução, tá? O filme tá legendado, ok? Então, a legenda em português, o filme tá em inglês. Aí você escuta em inglês e na legenda você vê outra coisa. Você vê, sei lá, você fala inglês e você acha que o tradutor errou, ou que você fala, nossa, mas não foi isso que ele falou, não foi exatamente essa palavra. O que aconteceu foi que, na verdade, o tradutor ele fez uma escolha de palavras. O tradutor ele usou a interpretação dele, com o mundo dele, no repertório que ele viveu, que existe dentro dele, para fazer aquela tradução. Quando você sabe um pouco mais de inglês, provavelmente você teria feito outras escolhas de palavras, porque você tem um repertório, você tem um mundo diferente, a gente cresce em lugares diferentes, isso já é um grande um influenciador, né? Então, se eu cresci aqui no Sul, e se você cresceu no Nordeste, por exemplo, você vai falar de uma outra forma, e isso vai influenciar muito a nossa escolha de palavras. Agora, olha que legal, se eu consigo ver esse filme em inglês direto, aí eu já tenho a minha interpretação direto na minha cabeça. Eu já sei exatamente o que eu consigo entender, né? Grasp, o que aquele cara tá dizendo, o que aquela pessoa tá dizendo, o ator ali, sem precisar de uma interferência, que é a do tradutor. Você acha que o tradutor tá errado, tá certo? Não, ele não tá errado, ele fez a leitura dele. E a leitura dele é aquilo que você conseguiu ler. Que legal que você fala inglês e você não precisa daquela leitura, né, de um tradutor, daquela interferência. A mesma coisa para os livros, né? Eu tô lendo um livro em inglês, já consegui pegar a minha interpretação. Agora, se eu leio um livro traduzido, e que daí a gente não fala mais traduzido, a gente fala que é uma interpretação, né, daquela pessoa que traduziu aquele livro, já veio com ruído, já veio com interferência da pessoa que fez a tradução, né? Então, faz sentido? Não é muito mais legal você pegar um livro para ler direto da fonte, assistir um filme direto da fonte, com as vozes dos atores, sem interferência de alguém, sem ali ter passado por um tradutor? Olha, eu sou muito fã dessa profissão, porque é um trabalho duro danado traduzir alguma coisa. E você conseguir ali ser bem preciso nas palavras, o mais fiel possível da pessoa que escreveu aquela obra, isso é uma baita de uma responsabilidade. Então, assim, meus parabéns para os tradutores. Eu fiz isso por muito tempo e eu sei que é uma profissão que exige muito estudo e muita responsabilidade. Então, não adianta a gente só achar que é um contexto, ou achar que estão falando de alguma coisa, ou escolher qualquer palavra. Tem que ser feito com muita responsabilidade, porque você pode arrasar com a obra da pessoa que escreveu aquilo ali. A única coisa que é ao pé da letra é tradução de manual de instrução, né? Que aquilo é mais técnico. Então, as traduções técnicas, elas são geralmente mais... não tem muito para onde ir, né? Não tem muito para onde correr, ok? O resto ali, tradução de livro, de filme, aí complica um pouco mais, né? Da interpretação de cada um. E aí, fez sentido para vocês? O que vocês acham? Vocês usam tradução para ensinar, para aprender? Queria saber um pouquinho das percepções de vocês aqui, né, com relação à tradução. Eu não ensino inglês em português. Eu uso a vantagem de falar a mesma língua do meu aluno como um canal, uma vantagem para mim. Que bom que eu falo a mesma língua que ele, porque eu sei que a hora que ele tentar se expressar e ele não conseguir, eu vou conseguir fazer essa conexão que ele tá querendo dizer e vou ensinar para ele o correto.
tá bom? Faz sentido isso? Então, ó, eu não uso português para ensinar inglês, mas eu uso da vantagem de eu saber a mesma língua do aluno para conseguir entender o que ele está querendo dizer e dar aquele push final e dar aquele empurrãozinho. É isso que eu faço, tá? Tem muitos professores que me perguntam, né, mas como é que vai ser para iniciante e tal? É isso, a parte visual tem que estar bem legal, assim, porque daí você não limita a palavras, você consegue expandir para as imagens, isso é bem bacana. Nunca traduzir assim seco, sabe? Sempre, principalmente palavras. Nunca traduzam palavras, porque se eu pego aquela palavrinha e coloco em outro contexto, aquilo lá já vira uma outra coisa e aí eu confundo mais do que ajudo, ok? Oi, Gus, tudo bem? Obrigada pela mensagem que você mandou lá no meu DM. Oi, Helena, tudo bom? Gente, é isso, que legal, tá bem cheio aqui, segunda noite. Eu queria deixar essa mensagem, eu fiquei pensando aqui e como vocês sabem, às vezes eu tô pensando e daí eu já abro aqui, ligo a live e aproveito para compartilhar um pouquinho das coisas que eu tô pensando, que eu acho que pode ajudar alguém, pode clarear várias coisas, né, na cabeça de alguém. Não é mesmo? Aí, o que eu ia falar aqui, né? Para fechar essa live, deixa eu ver só o que a Anne falou. Trabalho com método de imersão. Então, é a aprendizagem através da experiência. Legal. Portanto, se usa-se linguagem como um todo. Gestos, sons, luzes, movimentos. Que legal, Anne. Eu também gosto. Isso é uma coisa que me faz falta das aulas presenciais. O online, ele fica um pouco mais limitado. A gente tem que usar um pouco mais a criatividade. Mas quando era presencial eu fazia mais isso, né? Tinha mais possibilidades de conseguir trazer bastante coisa para sala de aula. Agora online ficou um pouquinho mais limitado, né? Legal? Então aqui, ó, meu convite para vocês, tá? É um crime traduzir? Não, não é um crime traduzir, mas eu quero que você saiba que quando você fizer as suas escolhas, essas escolhas elas têm algumas consequências. Então, se eu tô aqui é porque eu tenho mais de 10 anos de experiência no ensino do inglês, eu sei as coisas que aceleram, eu sei as coisas que atrasam um pouquinho mais, e eu acho que é minha responsabilidade vir aqui e dizer pra você, olha, se você optar por esse caminho, pode ser que te atrase aqui, mas se você optar por esse caminho aqui, pode ser que você potencialize e acelere o teu aprendizado. De repente, te oferecendo novas técnicas, aí você vai escolher aquela que funciona melhor para você. Tenho bastante repertório, né, por causa da minha experiência, então eu consigo... alguma delas vai servir para você e você não vai precisar usar o português nem a tradução, porque com certeza se tem uma coisa que mais atrasa o aluno de inglês é ele querer traduzir e essa teimosia às vezes é difícil. E eu entendo que às vezes a teimosia é porque existe uma certa insegurança em tentar coisas novas. E quando eu falo que o ensino do inglês, ele não é só a parte técnica, mas ele é um processo holístico, ele envolve muitas coisas, ele envolve a mente, ele envolve o corpo, ele envolve outras coisas que não só o que está apresentado no livro. E hoje... que bom que eu posso usar minha própria metodologia, minhas próprias técnicas, eu posso ser livre durante as minhas aulas e eu adiciono o que o aluno está precisando no momento. Se ele está precisando mais que eu ensine ele a estudar isso aqui, é para isso aqui que vai acontecer. Hoje mesmo eu estava com a aula pronta e eu vi que a necessidade não era aquela, a demanda era uma outra. E imediatamente eu não penso duas vezes em mudar o jeito que eu começo a aula, porque não é para mim a aula, é para o aluno. Então, se ele não for atendido no final da aula, para mim a minha aula não foi boa. Mas se ele conseguir chegar no final e conseguindo o que ele queria, o que ele precisava, então para mim é aí que eu defino se a aula foi boa ou se a aula não foi boa. Então é um conjuntinho aí de várias coisas que fazem a aula, fazem eu terminar a aula e falar assim, nossa, essa aula foi muito legal, porque o aluno conseguiu chegar, ele foi do ponto A e ele chegou ao final do ponto B, no ponto B. Então isso para mim não tem preço.
Isso pra mim é o melhor. E o meu convite é isso. Façam as suas escolhas, mas sabendo que elas têm consequências. Vai optar por traduzir, por que você está traduzindo? Então, assim, gaste 2 minutinhos ali, dá um passo para trás e pensa, será que eu consigo com uma imagem, de repente? Será que eu consigo no dicionário inglês? Será que eu consigo perguntando para alguém, em vez de pegar já o dicionário seco? Então, as suas escolhas, elas precisam ver com um certo nível, as suas escolhas, elas precisam vir com um certo nível de consciência. Elas não podem ser todas no piloto automático. Então, hábitos que você tinha antes de pegar dicionário, de fazer coisas, sabe, assim, meio que tudo estabanado, tudo no automático, isso não pode mais acontecer. Então, as escolhas, elas têm que ser conscientes. Porque lá pra frente isso vai favorecer, lá pra frente isso vai ser melhor pra você. É por isso, ok? Então, assim, não é um crime. Apesar de que aqui nos meus alunos eu falo, só se for caso de vida ou morte. Se for caso de vida ou morte, aí pode pegar e traduzir, senão não, ok? Lu, então, a tradução você falou ali, preguiça, né? Às vezes pode ser, mas como eu falei, às vezes pode ser também realmente uma falta de segurança, tá? Então, a gente tem que oferecer o que o aluno tá precisando naquele momento. Tirar, né, o papel de eu dou uma aula perfeita, de cena, para o que aquele aluno tá precisando agora, nesse momento. E é por isso que eu falo muito da presença plena, de estar ali, de entender tudo isso, todos esses aspectos. Ok? Que legal! Obrigada, gente, por estarem aqui hoje, nessa noite de segunda-feira. Tá, noite de outono, fica tão bonito o fim de tarde, né? Eu acho tão lindo os fins de tarde de outono. Ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham todos uma boa semana, uma semana linda aí que tá começando, que vocês consigam ticar todas as boxes aí do teu planejamento. Amanhã tem sessão com a turma 7, eu não sei se tem alguém aqui da turma 7, tem uma sessão bem especial, a gente vai falar sobre... eu não vou falar sobre o que a gente vai falar, porque senão eu já vou aqui dar os spoilers e eu não vou fazer isso. Eu vou deixar para falar tudo amanhã, tá bom? É uma sessão bem, bem especial. Espero que o pessoal da turma 7 estejam presentes lá, que eu preparei as coisas com muito carinho para vocês, tá bom? Muito, muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê durante a semana. Um beijo, tchau, tchau!